Eu tinha 15 anos e estava muito animado para o acampamento com meus amigos. Juntei-me ao grupo que buscava aventura em meio à natureza. O lugar era cercado de mistérios e lendas antigas. Desde a chegada, senti um arrepio que não conseguia explicar. Meu coração batia forte ao imaginar o que poderia acontecer. A noite caiu e a floresta ficou em um silêncio quase palpável. Todos se aninharam em suas barracas e adormeceram. As sombras das árvores se movimentavam estranhamente sob a luz da lua. Eu me vi acordado, inquieto diante da escuridão ao redor. Cada figura que surgia parecia querer contar uma história trágica. Eu e Lucas sempre fomos curiosos demais. Enquanto os demais dormiam profundamente, planejamos explorar o entorno. Disfarçamos nossa ansiedade com sorrisos e olhares cúmplices. A adrenalina nos impelia a desafiar o medo do desconhecido. Decidimos que aquela noite seria nossa chance de descobrir a verdade. Caminhamos silenciosamente pelos trilhos pouco iluminados pela lua. Os passos no graveto e o farfalhar das folhas compunham nossa trilha sonora. Cada som parecia intensificar o suspense que nos envolvia. O frio na espinha era constante e a escuridão imensa. Foi então que percebi vultos se movendo entre as árvores. Logo encontramos marcas estranhas gravadas nas cascas das árvores. Esses símbolos reforçavam as lendas sombrias do local. Meu amigo e eu trocamos olhares de misto medo e fascínio. A natureza parecia esconder segredos que desafiavam a razão. Seguimos adiante, mesmo com a sensação de que estávamos sendo observados. De repente, passos leves surgiram entre os arbustos densos. Uma silhueta indistinta cruzou nosso caminho rapidamente. Eu quase não conseguia acreditar no que meus olhos viam. O ar ficou pesado e um temor inexplicável se instalou em nós. Até que avistamos uma cabana velha e decadente. Dentro da cabana, o ambiente era ainda mais macabro. Em uma poltrona no centro, uma jovem de cabelos loiros estava acorrentada. Sua cabeça pendia inconsciente, como se tivesse sido abandonada ali. Mas então, num piscar de olhos, ela desapareceu. No canto, outra mulher surgiu, dessa vez morena, igualmente acorrentada. Antes que pudéssemos reagir, mais mulheres começaram a aparecer, uma após a outra, todas presas, olhando fixamente para nós. O terror me consumia. Aquilo não podia ser real. Lucas tremia ao meu lado, incapaz de dizer uma palavra. O peso do horror parecia sufocar a cabana inteira. Decidimos fugir, mas ao sair tropeçamos em algo duro. O chão do jardim estava coberto de ossos humanos espalhados. O choque nos fez recuar em pânico. No fundo, uma pilha de roupas femininas ardia em chamas. E uma figura negra estava ali, atirando mais tecidos no fogo. O homem permanecia imóvel diante da fogueira. Seu rosto estava oculto pela escuridão que o cercava. Os braços fortes lançavam os restos das vítimas sem hesitar. A fumaça carregava consigo um cheiro acre e insuportável. Lucas agarrou meu braço e, num desespero absoluto, corremos sem olhar para trás. Corremos sem parar até o acampamento, ofegantes e apavorados. O céu já começava a clarear e alguns amigos estavam de pé. Gritamos, tentando explicar o que vimos, mas ninguém acreditou. Eles riram, dizendo que nossa mente nos pregava peças. Mas nós sabíamos a verdade e jamais voltaríamos àquele lugar. Na Venezuela, existe uma história que assombra gerações. A lenda de El Silbón, o assobiador, fala sobre um jovem que matou o próprio pai em um acesso de fúria. Como castigo, seu avô o amaldiçoou a vagar para sempre, carregando os ossos do pai em um saco. Dizem que ele aparece nas noites escuras para assustar bêbados e quem vive na farra, sugando o álcool de seus corpos e levando alguns consigo. Seu assobio é o aviso. Se parece distante, ele está perto. Se soa próximo, ele ainda está longe. Na época, eu só tinha ouvido falar dessa lenda por acaso. Achei que fosse só mais uma daquelas histórias para assustar gente fácil. Mas naquela noite, voltando bêbado para casa, eu percebi que não era só um conto. O vento soprava gelado pelas ruas desertas,
e o silêncio era quebrado apenas pelos meus passos pesados no asfalto úmido. Foi então que ouvi o primeiro assobio. Um som fino, prolongado, vindo de algum lugar atrás de mim. O arrepio que percorreu minha espinha foi imediato, mas eu ainda não liguei os pontos. Só acelerei o passo, querendo logo chegar em casa e esquecer aquele som estranho. Mas o assobio continuou. Ficou mais forte, mais constante, como se alguém estivesse me chamando. Meu coração começou a bater rápido e por um instante a história de Elcio Bon voltou à minha mente. Ainda assim, ignorei. Até que, ao colocar a chave na porta, senti um peso diferente no ar. Como se algo estivesse ali. Como se a noite estivesse mais escura. Virei devagar e vi. Ele estava lá. Alto, magro, com olhos fundos e um rosto esquelético. Sua boca se movia suavemente e o som do assobio parecia vibrar dentro da minha cabeça. Eu tentei correr, mas meu corpo não respondia. Ele deu um passo à frente, e o cheiro de terra úmida e morte invadiu meu nariz. Sua mão esquelética se levantou e, antes que eu pudesse gritar, agarrou meu braço. A força era absurda, como se aqueles dedos finos fossem feitos de ferro. Eu lutei, me debatendo, mas era inútil. Minha visão começou a escurecer. Um zumbido tomou conta dos meus ouvidos. O assobio agora era ensurdecedor, preenchendo cada espaço da minha mente. Era como se ele estivesse me puxando para dentro daquele som, me prendendo em um lugar onde o tempo não existia. Então, tudo ficou em silêncio. Quando acordei, estava caído na entrada de casa, sozinho. Meu corpo tremia e meu braço, onde ele me tocou, estava frio como gelo. Foi só ali que compreendi completamente. Eu tinha encontrado Elcio Bon. E até hoje, quando o vento sopra forte, eu ouço seu chamado. Eu sempre busquei a solidão, preferindo viver afastado da cidade em um refúgio que conhecia bem. Minha casa era antiga, de madeira, escondida em um vale cercado por árvores altas e um verde intenso. Cada canto do imóvel guardava memórias do passado e um silêncio que, à primeira vista, parecia acolhedor. Lá, morava meu leal cachorro Max, além dos 2 gatos, Léo e Nina, que me faziam companhia nos dias solitários. Mesmo em meio à paz do campo, eu sentia que a natureza ao redor e a própria casa guardavam segredos obscuros. Por dentro, a residência exalava um charme rústico, com móveis de madeira que traziam a marca dos anos passados. As paredes eram decoradas com fotografias antigas e quadros empoeirados, testemunhas mudas de outros tempos. Cada corredor estreito possuía o rangido característico da madeira, como se contasse histórias em sussurros. A sala de estar, com sua lareira centenária, aquecia as longas noites de inverno com um brilho acolhedor. Através das janelas amplas, eu admirava o campo ondulante e um céu estrelado que se estendia sem fim. Numa manhã cinzenta, despertei com um sentimento estranho de presságio. Max, que normalmente demonstrava alegria com seu rabo abanando, estava quieto e com um olhar distante. Léo e Nina se encolhiam em cantos escuros, como se pressentissem a chegada de algo sinistro. O ambiente familiar foi sendo invadido por uma sensação de opressão que me fazia olhar por sobre os ombros. A casa, antes tão segura, parecia agora esconder sombras que se moviam e sussurravam segredos sombrios. Conforme o dia avançava, detalhes perturbadores começaram a se revelar aos poucos. Pelas antigas janelas, a luz do sol parecia recuar, como se temesse penetrar aquele recinto maldito. Ao observar Max, percebi que seus olhos haviam adquirido um brilho frio e quase metálico, desconcertante. O silêncio que antes acalmava foi substituído por murmúrios suaves, mas carregados de ameaça. Um arrepio percorreu minha espinha, enquanto a sensação de que algo estava errado só aumentava. Naquela noite, enquanto a lua cheia iluminava o quintal, presenciei o impossível. Ao ir à cozinha em busca de água, encontrei Max parado, encarando a escuridão do corredor. Seus pelos começaram a se contorcer, transformando-se em sombras que dançavam de forma antinatural.
Era como se uma presença de outro mundo tivesse tomado posse de seu corpo familiar. Eu mal conseguia acreditar na cena que se desenrolava diante dos meus olhos, enquanto o terror crescia em mim. O horror se aprofundou quando percebi que a essência de Max não era mais a do meu amigo, mas a de algo alienígena. Seus músculos se contrapunham em movimentos que desafiavam toda a lógica natural, em uma metamorfose atroz. Cada contorção parecia revelar traços de uma maldade que jamais imaginei existir. A respiração, antes reconfortante, agora soava como um sussurro gélido pelo corredor abandonado. Fiquei paralisado, testemunhando a transformação de um ser querido em uma entidade sinistra e inexplicável. Em meio ao pavor, gritei por ajuda, mas minha voz se perdeu entre os ecos de uma noite traiçoeira. Enquanto corria pelas antigas escadas, senti os olhares acusatórios dos retratos pendurados nas paredes envelhecidas. A luz da lareira tremulava, projetando sombras que pareciam celebrar o surgimento do mal. Max, ou o que restava de sua forma original, avançava lentamente, carregando uma aura ameaçadora. Léo e Nina fugiam para lugares obscuros, enquanto eu buscava desesperadamente um refúgio seguro. Lá fora, uma tempestade se formava de repente, com ventos uivantes e chuva pesada batendo contra as janelas. As árvores retorcidas do quintal pareciam querer invadir a casa, lançando galhos como se fossem garras. O som das folhas sendo rasgadas pelo vento combinava com um coro de lamentos da própria natureza. Dentro, os cômodos se tornavam labirintos sombrios, onde cada passo era acompanhado por um medo crescente. A força da tempestade e os detalhes de cada recanto da casa criavam uma atmosfera de terror inescapável. No auge do desespero, encontrei-me frente a frente com a criatura que havia usurpado a forma de Max. Seus olhos, agora vazios e hipnotizantes, refletiam um abismo de segredos e horrores antigos. Meu coração acelerava enquanto ouvia um sussurro distorcido que anunciava um destino inevitável. O chão tremia a cada passo que ele dava, como se a própria casa protestasse contra tanta aberração. Eu sabia naquele instante que não havia voltar atrás, pois o terror se instalara de forma definitiva em meu lar. Agora, sentado em meio aos vestígios daquela noite infernal, entendo que jamais serei o mesmo. A casa, com seus recantos sombrios e memórias veladas, se tornou o palco de horrores que desafiam a razão humana. O refúgio que eu tanto amava transformou-se num labirinto de sombras, onde a tensão jamais se dissipa. Mesmo tentando retomar uma vida comum, o sussurro de aquela entidade me persegue a cada instante. Cada canto e cada sombra da minha antiga morada lembram-me que, às vezes, o mal se disfarça de familiar e eterno.